Coloque em modo silencioso para não atrapalhar quem está do seu lado e também o ambiente que está sendo proporcionado pelo Senhor nessa hora, para que a mensagem seja dita de forma clara e que não venha atrapalhar nossa concentração. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu és o centro desse culto. Não há nada nem ninguém mais importante do que o Senhor sobre nós. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor venha com a gentileza que só o Senhor tem, com o amor que é a Tua essência, o Senhor é amor, e venha falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, venha transformar a nossa mente naquilo que ainda estamos endurecidos, e venha trazer, Senhor, verdade, que é o Teu nome sobre nós, que não haja confusão, que não haja, Senhor, misturas sobre essa palavra, mas que ela venha pura, limpa, sólida, para que nós sejamos aperfeiçoados no Teu amor, em nome de Jesus, amém? Amém. Como já foi dito aqui no início do culto, nossos pastores estão ausentes, estão lá dando uma força para minha irmã, que na verdade se ausentou com o marido, foi fazer uma viagem de mini férias e deixou as crianças, para as crianças terem um apoio ali, não só com a estrutura que eles têm lá, mas também com alguém da família, né, conhecido. Que bênção a gente poder ter essa ajuda, né, dos papais e das mamães. Muito bom ter um vovô e vovó por perto. Eles foram lá fazer esse mimo. Glória a Deus por todas as coisas. Irmãos, minha semana foi muito difícil, muito complicada, com muitas tribulações, mas muitas vitórias. Eu convido você a não se esquecer de orar pelos pastores dessa igreja. As pessoas são normais, elas têm as suas dificuldades, né? O seu dia a dia. Minha manhã hoje foi bem difícil, minha madrugada foi muito difícil. Então, assim, não crie expectativas de quem está aqui sobre algo imaculado ou que venha de uma forma que é totalmente santificada. Eu vou dizer para vocês, eu não sou Jesus, eu não sou o Espírito Santo, nós não somos invencíveis, nós não somos imbatíveis, mas com Jesus somos. Com Jesus somos mais que vencedores. E eu estou aqui, peço que vocês estejam atentos e intercedendo por mim também, porque é difícil a gente estar aqui sempre e ainda mais tendo esses percalços que aconteceram. Não é nada demais, são lutas diárias de uma mãe, de uma esposa, de uma pessoa. Estamos nos mudando de casa, então está bem complicado. As férias escolares estão chegando e aí tudo fica mais movimentado. Então é isso, apenas isso. Precisei parar para fazer alguns estudos, né? Para mim é sempre mais difícil do que para Augusto, por exemplo, que tem o dom do ensino, sim, está sobre ele. Eu tenho que capinar um pouco mais para poder chegar onde eu quero. Então, irmãos, sintam apenas que a presença de Deus está nesse lugar, independente de quem está falando aqui ou das aflições que estão sendo vividas por quem está sendo esse locutor. O mais importante é que você sinta a presença de Deus e que você confie naquilo que Deus confiou a mim e receba, apenas receba isso de bom grado, porque o Senhor é bom para todos nós, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 3, nós vamos ler do versículo 22 até o 30. Diz assim: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação.
e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, eu te peço que essa palavra venha ao nosso coração como bálsamo suave e que haja entendimento do Teu Espírito Santo para as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acho que eu e você, com certeza, todos nós já passamos por situações em que nós tivemos uma sensação de que o nosso ego estava ameaçado, né? Nosso ego estava ali, prestes a ser ferido, ofendido. Você está desempenhando bem lá um papel na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, né? Você é um excelente aluno ou um excelente professor. Você está lá brilhando. Todos reconhecem que você é um excelente feitor. E aí chegou alguém e começou a brilhar também, desempenhar a mesma função que você, ou talvez outra, mas os olhos começaram a se voltar para essa pessoa, e você automaticamente, com certeza, começa a se sentir ameaçado, porque isso faz parte de nós, né, da nossa natureza caída. A gente começa a se sentir: vou perder esse brilho porque outro está fazendo algo também valoroso. E aí bate aquela insegurança, aquele sentimento de que, um medo, né? Uma dúvida. E agora? Umas pessoas, e agora sim nós vamos começar a dividir, começam a tentar brilhar mais ainda. Outras se anulam e falam: não vou competir. Mas nenhuma das duas está certa. Porque o que nós precisamos entender é que, principalmente nós cristãos, é necessário que nós brilhemos para a glória do Senhor. Então, brilhar não é um problema. Mateus 5 vai dizer que se uma candeia estiver acesa, você não vai colocá-la debaixo de uma mesa, mas sim no alto da casa, para que ilumine aquela casa, que todos vejam. E aí Mateus diz: assim também sejam vocês, luz do mundo, para que todos vejam vocês brilharem e que a glória, todos vejam as boas obras que vocês fazem e que a glória de Deus seja reconhecida através de vocês. Então, brilhar não é um problema. O problema é quando nós não queremos que o outro brilhe, não queremos que outras pessoas façam e nós desejamos ser o centro. Eu acredito que a única pessoa que consegue brilhar junto com a gente e a gente não se sinta ofendido é o nosso cônjuge. Você deixa ele brilhar ou ela brilhar e você vai ficar feliz tanto quanto. Eita, falei besteira? Talvez para alguns não. Tem que resolver isso aí, gente. Tá, então filho, né? O filho, talvez o filho brilhando, você não se sinta ameaçado, ofendido, com medo, ser mais o que é mais, é que ele brilha até mais do que você. Sim? Por que você não se sente ameaçado? Porque o filho e o cônjuge também dizem respeito sobre você. Então, no fundo, você também está ali. Olha como nós voltamos de novo para nós, né? Está ali o nosso ego em jogo. Você vai aplaudir. Se alguém aplaudir seus filhos, seu cônjuge, você vai se sentir aplaudido também. Tem até um ditado que diz: quem meu filho beija,
minha boca adoça, normal, não há nenhum erro nisso. O problema é quando o filho do outro, o cônjuge do outro, começa também a brilhar e você entra em órbita. E aí, de novo, aqueles dois caminhos. Me anulo, deixo de brilhar, ou começo a tentar brilhar mais ainda, e aí começa a ficar um negócio meio medonho. Estamos aí vivendo a Copa dos protagonistas. E aí essa geração da molecada de 8, 9 anos acha que o time é uma pessoa só. É quem aparece, quem dá entrevista, quem está em todas as postagens, quem está fazendo gols, os artilheiros, os que aparecem, os que viraram produto, na verdade. O mundo vai O mundo vai continuar aumentando isso em progressão geométrica. Você precisa ser protagonista. Você é o mais importante. Brilhe. Faça de tudo para destacar. E quando nós, igreja, estamos percebendo, menos percebendo, estamos no meio desse movimento em que nós, igreja, precisamos nos destacar. Só que nós esquecemos que o grande destaque da igreja de Cristo é Ele. O grande movimento de unidade e protagonismo é para que Ele cresça e nós diminuamos. Que Ele apareça e nós fiquemos quietinhos para não atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Mas a própria igreja tem colocado esse protagonismo para acontecer, elevando pessoas específicas, pessoas que saibam fazer bem aquilo que a igreja está demandando, pessoas que respondam com eficácia, né, ou com eficiência aquilo que precisa ser feito, diante daquilo que a igreja espera. E estamos entrando num movimento silencioso, sagaz, de armadilha do inimigo, para que Jesus não seja o centro da nossa vida. Então, nesse texto, nós vamos ver que um homem chamado João Batista, quer dizer, João, o que batizava, um homem chamado João estava ali voltado para o cumprimento de uma promessa que havia sido feita e de cumprir o seu papel, porque ele tinha sido chamado para quê? Para ser a voz que clama no deserto. Como assim, Vivian? Sim, Deus tinha chamado ele, você vai preparar o caminho, porque eu vou enviar o Cristo, o Messias, e você vai preparar o caminho. E você pode me perguntar assim, Vivian, mas isso não é um protagonismo? João está ali preparando o caminho, sim, sim. Nesse momento em que Jesus ainda não tinha visto, Deus levantava homens, sim, é verdade. Deus estava trabalhando com protagonistas, mas que estavam voltados para a sua glória, com um coração segundo o seu coração. Mas logo depois que Jesus vem e ressuscita, ele deixa um grupo de pessoas e diz, agora vocês precisam ser um. Assim como eu sou um com o Pai, vocês serão um comigo. Então não tem mais protagonista. E nós estamos em que momento? Nesse momento pós-ressurreição, momento da era da igreja, em que nós precisamos ser um para que ele cresça. Então, João está ainda antes. Jesus estava chegando para cumprir o seu chamado. Por isso, só uma explicação, porque senão fica incoerente aqui o que eu estou falando. E João voltando, o engrandecimento do nome do Senhor, a sua vida, o preparo do seu caminho para que Jesus viesse. Jesus já tinha nascido, João já sabia que Jesus estava vivo, mas ele ainda não tinha iniciado, né, o seu ministério e todas as coisas que Deus estava ali. Tanto que Jesus mesmo, em alguns momentos antes de começar, ele diz, não é chegada a minha hora. Calma, gente, eu ainda vou começar a fazer as coisas para que as pessoas vejam que eu sou o Messias, mas ainda não.
E aí, quando os discípulos de João, aí você pode achar estranho assim, discípulo de João, achei que discípulo era só de Jesus. Não, discípulo é todo mundo que segue um líder. Então, você é discípulo de quem? Eu sou discípulo de Jesus. Você também tem que ser de Jesus. Não pode ser de um pastor, não pode ser de um líder, não pode ser discípulo de qualquer outra pessoa que não seja Jesus. Nós podemos ter referências de pessoas que são discípulos de Jesus para que sejamos também discípulos de Jesus como essa pessoa é. Aí é diferente. Mas o discipulado, ele é para apontar Jesus como o centro. Então João estava nesse papel de trazer o caminho. E os discípulos dele, que seguiam ele, porque ele apontava para Jesus, Jesus ainda não estava ali, conhecido, disseram aqui: aquele que estava com você lá do outro lado do rio, batizando, então ele agora está batizando também, sozinho. Não era você que batizava? Olha isso. Aí você fala assim, intriga, né? Já te intriga. Não, a intriga está dentro da gente. Os discípulos, na verdade, eles estavam se sentindo ameaçados. O nosso líder vai parar de brilhar. O nosso líder vai deixar de ser o mais importante dessa cidade. Ele vai parar de fazer porque outro está fazendo e as pessoas estão indo lá. Elas não estão mais vindo aqui. Óbvio. Ele era o Messias. Deus na terra. As pessoas olhavam e iam. Não tinha como rejeitar. Alguns rejeitaram Jesus, mas entendemos assim, não tinham conhecimento da verdade. E eles estavam lá, indo batizar, se rendendo ao próprio Cristo. Irresistível. E os discípulos vêm: João, você não vai fazer nada não? Ele estava lá com você, agora as pessoas estão indo lá, não estão vindo aqui. Está vazio o nosso batistério. Tem pouca gente nessa igreja. E o que João responde? É lindo, versículo 28. Olha, ninguém pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Está tudo certo, gente, é isso mesmo. Isso que João respondeu. Gente, eu não sou o Cristo, eu não sou o Filho de Deus, eu não sou o Messias, eu fui enviado para trazer ele. Se ele está lá batizando, uau, eu cumpri o meu papel, é isso. Acredito que dentro dele ele pensou assim: check, brilhei, fiz tudo que era para ser feito. Jesus agora está lá, no lugar que ele deveria estar, fazendo o que deveria estar. Eu estou me sentindo honrado, porque eu consegui fazer com que o caminho fosse preparado e ele chegou. Olha o que ele responde: o que tem a noiva, no versículo 29, é o noivo, gente. O que ele disse aqui? A Bíblia usa esse símbolo de noivo, né? Essa palavra noivo e noiva para trazer mesmo para a nossa realidade. Jesus e nós, a noiva dele, estaremos juntos um dia, em uma só carne. Quando você casa, né? Está aqui no curso com os adolescentes, falando de uma revolução moral, porque já o mundo nem pensa mais isso, e a pureza sexual que Cristo trouxe para nós, que Deus criou em nós quando Ele formou o homem e a mulher, é que fôssemos puros e guardados até o dia do nosso casamento, onde vai haver uma aliança, e eu sou do meu marido e o meu marido é meu. E essas palavras são usadas na Bíblia, né? Eu sou do meu noivo e o meu noivo é meu. A igreja precisa ter essa mesma sensação de unidade com Cristo. Então, o que tem a noiva é o noivo, ou seja, o dono da igreja é Jesus. O amigo do noivo, que é o que João Batista está se intitulando, ele escuta e se alegra, porque ouve a voz do noivo. Chegou, acabou,
eu fiz o que eu tinha que ter feito. Jesus está aparecendo, então importa que Ele cresça e eu diminua. O que significa Ele crescer e nós diminuirmos? Eu fiquei pensando muito nisso durante a semana. Eu poderia trazer alguns exemplos rasos aqui, por exemplo, rasos que eu digo assim, são exemplos reais, mas eu acho que dá para a gente ir além. Por exemplo, um dos rasos que eu pensei foi, não precisa ficar me elogiando não, que ele cresça e eu diminua. Tá bom, mas você gosta de elogio, também gosta de elogio, não vai valer. Você gosta de ser vaiado? Eu não gosto de ser vaiada. Eu gosto de fazer bem o que me está proposto a fazer. Aliás, isso é bíblico. Que vier a sua mão, faça com excelência, mas para a glória de Deus. Então, o elogio que você recebe, só Deus. Só pode ser Deus. O que significa eu morrer para que Ele viva? Aí você começa a aprofundar um pouco mais. A Bíblia diz que quando você se rende a Jesus, não é mais você quem vive, mas Ele vive em você. Pode parecer meio escravo isso, né? Não, você não tem mais vida, não tem mais escolha. Agora, só Deus que pode fazer por você. Pode parecer isso. Mas o que significa realmente? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Significa justamente, eu não tenho como conduzir a minha vida de forma mais perfeita. Eu não tenho como pensar os meus caminhos de forma mais saudável. Eu não tenho como caminhar com uma paz, se não for Ele vivendo em mim, Ele guiando a minha vida. E isso é uma das coisas que nós precisamos saber, que significa que Ele cresça e eu diminua. Não tenha controle sobre as suas coisas. Não deseje ter. Não deseje ter. A coisa que mais dói em nós, mães, vou falar aqui pelas mães, é você ferir um filho. Eu gosto muito daquele filme da Era do Gelo, que o Cid, ele é um animal lá, maluquinho, né? Que eu nem sei o que é aquilo. Ele é uma preguiça? Tá, ele parece outra coisa, mas ele não parece uma preguiça. Mas ele é uma preguiça, e aí ele adota 3 ovos de dinossauros, e ele fala que aquilo são os filhos dele. E ele cismou que ele é pai daqueles filhos, a mãe, sei lá, preguiça. Ele é macho ou é fêmea? Agora eu achei... Eita! Pé. Tá bom, vamos lá. Um desenho animado. E aí ele absorve aqueles 3 ovinhos como se fosse a mãe daqueles ovos. E aí todo mundo começa a correr atrás daqueles ovos, tentar pegar aqueles ovos dele, e ele tentando proteger. E aí ele vira e fala assim: vai ter que passar por cima de mim para pegar eles. Eu falo direto essa frase lá em casa. Porque a gente quer proteger nossos filhos, né? Mas proteger de quê? Eu não posso proteger meus filhos mais do que Deus. Não vou conseguir. Vou enlouquecer. Os nossos filhos vão sofrer, assim como nós sofremos. Vão ter decepções, frustrações, perdas, muitas alegrias, conquistas, mas eu não posso impedi-los. E está aí vindo uma geração de pais, protegendo seus filhos de frustrações, decepções. Não quero que meu filho derrame uma lágrima. Coitado do seu filho. Porque todas as quedas, todas as feridas, todas as decepções, elas ajudam a gente a formar cascas, sermos mais sagazes, atentos. Então eu, mãe, o que eu posso fazer é falar assim: na hora da decepção, na hora da tristeza, eu vou te dar um caminho que eu conheço, que é o melhor caminho para você despejar toda a sua frustração, tristeza, decepção, que é Cristo Jesus. Meu filho, minha filha, vá para os pés do Senhor, derrame as suas lágrimas lá. Eu vou estar lá junto com você, chorando junto.
Choro junto. Oro, Senhor, livra, mas faz o teu caminho, faz o teu querer. Porque se você for parar para pensar, se você fosse a mãe de José, por exemplo, eu até fico pensando, acho que Deus foi muito bom, porque levou José para longe dos pais, para os pais nem saberem o que estava acontecendo com ele. Que se você soubesse que seu filho estava sendo vendido como escravo, você já ia ficar pensando assim, o que ele está passando agora? Acho que a pior sensação deve ser de perder um filho no sentido de sequestro, né? Ou criança desaparecida, porque você não sabe o que aconteceu. Acho que as mães acabam querendo mais é que venha o corpo para você encerrar aquele assunto. Por pior que sejam as duas situações, a primeira é muito pior. Então, se você fosse pai e mãe de José, e você soubesse que ele estava lá, vendido como escravo, preso, esquecido na prisão, que ele pediu ajuda para alguém, não esquece de mim, eu estou aqui, acho que o cara esqueceu de me soltar. Não, pode deixar, ufa, graças a Deus. O cara volta, vai lá com o rei, esquece de José, e José fica mais um ano lá na prisão. Você como mãe de José, eu acho que eu já tinha ido lá no cárcere, de noite, de madrugada, investigando onde é que ficava a chave, aberta aquela porta. Faz parte, a gente quer resolver a vida dos nossos filhos. Mas o Senhor também está desenhando um caminho como o seu. O que você pode fazer, e eu sempre digo, meu filho, você não precisa errar as mesmas coisas que eu errei. Então, eu posso sinalizá-lo, olha, se você for por esse caminho, eu já fui, vai acontecer isso, isso, isso. Esse aqui não. Aí, deixa, né? Não vou entrar no mérito de criação de filhos, senão a gente vai fugir muito do assunto. Mas o que eu estou querendo dizer é, você permite se anular, se calar, deixar que sua reputação, deixar que o seu status sejam levados para que Jesus cresça. Zombam de você porque você é cristão, aí você... Vamos pensar no detalhe, ninguém zomba de mim porque eu sou cristão. Ninguém sabe que você é cristão. Não, as pessoas sabem que eu sou cristão, mas super respeitam. Você é radical? Não. Então, óbvio. Tem que ser radical. Estou falando do cristão de Jesus, radical por Jesus. A Bíblia fala assim, não se envergonhe do Evangelho. Por que ele fala não se envergonhe do Evangelho? Porque vai ter momentos do Evangelho que você vai ter vergonha de dizer que é. Então, se você não está sendo envergonhado por causa do Evangelho, tem alguma coisa errada. Você deve estar num caminho muito confortável, muito parecido. Nós aqui nessa igreja não fazemos associações com coisas que devem parecer com o mundo para satisfazer. Vou dar um exemplo para vocês. Nós ensinamos aqui que em época de Cosme e Damião, por exemplo, que é algo que nós não concordamos, né, uma prática de doação, misericórdia e fazer o bem, só que por trás disso nós sabemos que há uma prática que não é a prática cristã e que induz a outros deuses, a outros altares, amém? Amém. E aí na semana do Cosme e Damião, todas as crianças estão na rua correndo com saquinhos de bala e o seu filho pela janela olhando, eu não ganhei um saquinho de bala. Aí você pensa assim, já sei o que eu vou fazer, vou lá na loja americana, vou fazer um saquinho bem bonitinho, vou abençoar e vou dar. Algum problema nisso? Aparentemente não. Mas para ser radical, para ser convertido, metanoia, diferente do mundo, eu prefiro fazer assim, filhos queridos, essa semana o mundo está em volta de sacos de doce, vocês farão jejum de doces, que tal? Vocês não precisam do doce essa semana para alegrar vocês. Aquele que rouba,
Não roube mais, mas trabalhe para que tenha de sobra para distribuir aos pobres. Aquele que falava mal das pessoas, isso é Bíblia, tá? Falava mal das pessoas, não fale mais, mas bendiga as pessoas, elogiem as pessoas. Então não é só você encerrar um comportamento, e sim fazer contrário àquele comportamento. Isso é o verdadeiro convertido para Jesus, radical por Jesus. E aí você começa a pensar na história de João. Mal sabia ele que ele estava ali. Você viu que a Bíblia fala assim? João ainda não havia sido preso, no meio da história. É para você lembrar que quando ele for falar assim, me interessa que ele cresça e eu diminua, ele ainda não tinha sido preso, tá? Porque ele foi depois. E aí, se você lembra dessa história, ele estava lá no meio da prisão, os discípulos todos fazendo as maravilhas, os milagres. Jesus já tinha sido anunciado, já era o que estava curando, quebrando todos os paradigmas, curando o paralítico, fazendo até milagres que ninguém nunca tinha visto. E João Batista soube. Ué, Jesus já está manifestando todos os milagres? Ô gente, pergunta lá então para ele, se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar o outro, né? Porque eu estou aqui. Lembra que eu falei isso aqui uma vez numa pregação? Ele sabia quem era Jesus, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Essa pergunta do eu tenho que esperar outro ou... é no sentido para eu te mostrar, porque aqui ele falou, não havia sido preso ainda. Então se ele já tinha certeza que ele era o noivo, que a noiva estava esperando por ele, que ele não era o Cristo, mas sim Jesus, ele já sabia que ele era Jesus. A pergunta foi, eu vou ficar preso ou eu vou ficar livre com vocês vendo esses milagres e operando junto? Pergunta lá, que eu acho que ele esqueceu de mim. E o que Jesus respondeu para eles? Fala para João que os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, e que é chegado o reino de Deus. É isso mesmo que ele está vendo. Mas diz para ele uma coisa: bem-aventurados os que não se escandalizarem por causa do meu nome. Essa resposta foi assim: fala para ele que ele não vai ser solto e que se ele ficar triste, ele não é bem-aventurado. Bem-aventurado é o que vai continuar me apoiando e falando de mim e me amando acima de todas as coisas, mesmo quando eu não atender aquilo que eles querem. E sabe o que aconteceu com João? Você sabe. João foi decapitado. Mas hoje, em 2026, eu estou aqui pregando sobre esse homem, anunciando o evangelho a partir da certeza que ele tinha em seu coração. Então, de fato, quando ele disse que ele cresça e eu diminua, você percebe que o brilho de Jesus não deixa de existir na nossa vida. Você vai continuar brilhando, mas ele é acima de todos. Então, o que mais importa para você? A vida que você está levando nessa terra, o status que você está recebendo aqui, todos os reconhecimentos que você está tendo aqui, ou o que você vai ser apresentado diante do Senhor dos Senhores naquele dia? O que você fez com tudo que eu te dei? Você colaborou para o meu reino ou você enterrou os seus talentos, preservou? Quem tem sido revelado através da sua vida? Olha, irmãos, essa é uma pergunta que parece muito simples. Quem tem sido revelado através da sua vida? Porque às vezes a gente acha que porque a gente faz muitas coisas boas, nós merecemos alguma bênção. Então agora, quando você faz querendo algo em troca, você acabou de responder que você está apontando para você mesmo. E isso é muito sutil. Quando você menos percebe, você está nesse lugar. O evangelho hoje, nessa idade moderna que nós estamos, contemporânea, ele é um evangelho que está trazendo muitos benefícios
né? É muito pregado isso. Vem para Jesus e sua vida vai mudar, você vai ser curado. Olha, eu estou vendo que você está com um problema financeiro. Você já entregou sua vida para Jesus? Não. Então, é isso que está faltando. Ou seja, você entrega a sua vida para Jesus não porque Ele morreu por você, te amou primeiro, te salvou de uma vida de escravidão do pecado, te tirou do império das trevas, das mãos de Satanás, de uma morte eterna que você não tinha condição de salvar sozinho, e te trouxe para um reino de luz, de esperança, onde você vai ser eternamente vivo com Ele. Não é por isso que você está entregando a sua vida para Jesus. Você está entregando a sua vida para Jesus porque aqui nessa terra você precisa resolver um problema financeiro. Olha como é pobre isso. É sem revelação, é sem entendimento. E o que muitos de nós cristãos têm pregado para as pessoas aí, ruas afora, é que se você vier para Jesus, Ele vai dar um jeito na sua vida. E eu fico me perguntando, Ele deu um jeito na vida de João? Diante desse olhar? Então o que é importante para Jesus? O importante para Jesus não é se você vai morrer por causa dele. O importante para Jesus não é se você vai estar preso por causa dele. O importante para Jesus é que você colabore com o reino de Deus, para que o reino de Deus seja visto e que outras pessoas sejam salvas, porque a verdadeira vida que nós vamos ter não é aqui, e sim na eternidade. E lá é que você precisa se preocupar em ajuntar tesouros para estar lá. A parte mais difícil de ser pastor, líder, vou começar de líder. A parte mais difícil é quando você se sente responsável pela mudança da vida de uma pessoa. Então você chega, né, como meu pai gosta de dizer, sorumbático, cabisbaixo, triste, arrebentado. E aí você vem andando por essa igreja, você senta, nós vemos o seu semblante, vemos um peso, uma opressão, e nós dizemos para você, como uma mãe, aponta o caminho para o filho. Esse é o caminho, assim os líderes precisam fazer. Jesus é a solução da sua vida, ok? Você vai para Jesus e você decide não mudar. Pode isso, Vivian? Pode. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que, por causa desse amor, muitos deixaram a fé. O que quer dizer isso? Ué, gente, você tinha fé, você estava ali servindo a Jesus, mas por causa do amor ao dinheiro, você deixou essa fé. Então, é possível que você esteja num lugar e depois desista dele. Então, você está com Jesus lá no primeiro amor, permitindo que Ele cresça e você diminua, amém, transforma a minha vida, Senhor. Aí chega num detalhe da sua vida que você fala assim, não, esse não. Esse aqui não dá, Jesus, sabe por quê? É porque é meio complicado. Já evangelizou alguém que te responde assim? Ontem mesmo, a gente foi almoçar num lugar e veio uma pessoa vendendo... Veio uma pessoa vendendo uns bolos. Eu estou olhando porque ele disse que vinha aqui hoje, mas ele não está aqui. E aí ele veio vendendo uns bolos assim nas mesinhas. Era um restaurante simples, né? E aí nós compramos lá, vamos ajudar. Aí eu sabia que vocês iam ajudar. Eu estava falando, pai, qual bolo que eles querem? Eu falei, Não levanta não que a gente corta, hein? E aí a gente começou a perguntar assim, você é cristão? Então, eu estou... Como é que ele respondeu? Eu estou na batalha, mas eu estou fora dela. Não lembro o que foi. Eu sou soldado, mas estou fora de guerra. Alguma coisa assim. Aí a gente... Entendi. Aí Augusto começou a falar assim, você é desviado? E aí foi Deus que te revelou, né? Ele falou assim, não vou falar aqui o nome da denominação, mas você é desviado, você é filho de pastor de tal denominação. Aí ele falou assim, sou. E aí gente, isso vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, não foi o Espírito Santo só que revelou, mas já é um padrão que a gente está vendo. As pessoas desviadas, é muito legalismo
sobre as pessoas, né? Você não pode errar. Você tem que ser exemplo, você é crente. E aí esse legalismo pesa tanto na vida de um jovem, que na hora que ele erra, porque vão errar, a família fica com vergonha, né? E acaba colocando para fora por excesso de zelo com a igreja. E esse jovem... E aí ele falou, não, porque eu estou com 8 filhos. Eu falei assim, uau! Aí ele falou assim, você gostaria de voltar para Jesus? Agora é o cerne da questão aqui. Ele falou assim, então, o problema é que eu estou com tanta luta, com tanta coisa errada na minha vida, que não tem como eu voltar para Jesus agora. Hã? Né? Aquela cara assim, eu não entendi. Meu querido, é Jesus que vai consertar a sua vida. Não é você que tem que consertar para depois ir para Jesus. Aí, na mesma hora ele falou assim, mas tem coisa que é complicada para eu largar. E aí é que vem, irmãos, você não oferece Jesus para a pessoa mudar de vida, mas quando ela alcança Jesus e permite ser transformada, Jesus muda a vida dela. Amém. Se você conhece pessoas, ou você mesmo, dizendo ser cristão e não há transformação na sua vida, não há mudança de atitude na sua vida, nem de pensamento, nem na sua consciência, algo que você sempre fez, aquilo não pesa. Eu arrisco a dizer que talvez você não esteja encontrando Jesus. Você esteja encontrando um reflexo de Jesus. Algo que disseram que Jesus é. Uma miragem de Jesus. E você está seguindo essa sombra. Porque o Jesus que eu conheço é um Jesus que transforma, que dá a capacidade de uma pessoa que vivia um tipo de vida, viver uma vida oposta àquela. De encerrar as práticas de pecado da sua vida. Eu concordo que só pelo Espírito Santo, concordo. E aí, como eu ia dizendo, a tarefa árdua de um líder é achar que nós é que vamos mudar essas pessoas. Mas eu insisto em dizer que se você apresentar Jesus puro, verdadeiro, como Ele é, se você se preocupar apenas em descrever Jesus e em mostrar o que Ele faz na sua vida, é suficiente para essa pessoa olhar para Cristo e ser transformada. Você não precisa vender Jesus, fazer promoções sobre Jesus, pintar Jesus de um jeito, né, bonito, favorável, que venda. Está me entendendo? Jesus não é um produto que a igreja precisa colocar uma roupa, uma roupagem, uma forma mais fluida para a igreja poder entender que Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. Jesus chega para um jovem rico e fala assim, e aí, qual a sua dúvida? Não, então, eu quero saber se todas as coisas que eu faço, porque eu faço, são certas, tá? Pode me dizer qual que você faz. Então, eu ajudo, eu obedeço os mandamentos, eu amo o Senhor acima de todas as coisas, eu honro pai e mãe. Sim, tudo isso está certo. Então isso significa que eu vou herdar o reino dos céus? Ele estava ali assim, eu faço isso, faço aquilo, eu cumpro uma agenda que me disseram que se eu fizer, eu vou ser aceito nos céus, é isso? Eu só quero confirmar, já que você está aqui, para eu ficar assim, garantido. Porque eu vou ficar um pouquinho mais aliviado, se você me disser que todas as coisas que eu faço. E Jesus falou assim, então, só está faltando uma. Pega todos os seus bens, vende eles e distribui. A Bíblia diz que o jovem ficou triste e se foi. De novo, já falei isso aqui, não era sobre o dinheiro dele, não era sobre os bens dele, mas sim, Jesus conhecia onde estava o coração dele, e ele estava se engrandecendo com coisas que ele conseguia fazer. Mas a única coisa que ele não conseguia fazer, Jesus foi nela, pim! E ele se entristeceu. Poxa, eu faço tantas outras. Sim, mas Jesus te pediu essa. Que ele cresça e eu diminua. Está pronto para isso?
Ele disse não. Ele disse não para Jesus. Simples assim. E às vezes a gente acha que a gente está dizendo sim para Jesus porque a gente faz 498 coisas, mas uma coisa a gente não faz. Mas Jesus não está preocupado com essa uma coisa que eu faço, porque eu faço 498. Mas e se for a que Jesus está te pedindo para fazer? Não pode haver transformação na sua mente? Não pode haver transformação no seu hábito? E a gente às vezes começa até a trazer algumas formas de entender aquilo, né? Não sei, ele não argumenta ali com Jesus, mas eu não sei, talvez eu argumentasse. Poxa, mas aquele lá também não distribuiu nada para os pobres. Tem um monte de gente rica aí te seguindo e você não está falando nada, você está aproveitando deles, né? Por isso que eu estou dizendo que Jesus não estava preocupado com os bens. Tinha pessoas ricas que seguiam Jesus e sustentavam a sua caminhada. O problema era o coração mal posicionado, sem abertura para a transformação. Jesus só quis mostrar para ele, está vendo? Você se enganou. Você está achando que você está fazendo eu brilhar, mas quem está brilhando é você. Estamos encerrando. Precisamos ter cuidado, porque nós podemos enganar a nós mesmos, achando que estamos dando testemunho de Jesus, falando de Jesus com a nossa vida, mas a única coisa que Jesus está pedindo para a gente mudar, a gente não está mudando, e isso não faz testemunho sobre Cristo. Não há mal nenhum em você dizer, mostrar o que você conquistou, o que você realizou, os planos que você fez que deram certo. Não há mal nisso. O mal está em quando isso tudo der errado, você se sentir ofendido para Deus. Eu já vi algumas situações no meu trabalho, quando eu trabalhava, tinha uma pessoa que ela era necessitada de aprovação do superior imediato. Então ela fazia tudo para que ele visse e elogiasse. Quanto mais elogiava, mais ela tinha força para fazer aquilo. Muito boa. Mas uma única vez que ele falou assim: eu acho que dá para fazer melhor. Aí virou para outra pessoa e falou assim: você tem como fazer? Porque eu acho que ela já chegou no limite da criatividade. Vamos passar para outra pessoa. É bom que outras... Eu trabalhava com marketing. É bom que outras cabeças pensem, porque aí a gente não está viciado mais nisso. Olha, essa pessoa no dia seguinte não foi trabalhar. No outro dia, saiu para um almoço de 3 horas. No outro, começou a chegar atrasada. Aí eu pensei assim: você está trabalhando para ele? Sim, ela estava trabalhando para ele. A partir do momento que ela ficou frustrada, ela parou de trabalhar para ele. Ela não quero mais, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou nem ligar. Vou fazer o que eu sempre quis fazer e nunca fiz, porque no fundo o que me segurava aqui, essas eram as palavras. Captou? Às vezes a gente faz isso com Jesus. Está tudo dando certo, Deus está te respondendo, Deus está te abrindo caminho, e Deus está te abençoando, e te dando tudo o que você quer. Aí basta uma coisinha que você pediu, ou que você está ali encontrando uma dificuldade e o Senhor fecha as portas. Por que Ele fechou as portas? Porque Ele te ama, porque esse não é o caminho para você, porque você não vai dar conta disso. Volta, fechou. Eu vou ficar acordando todo domingo para ir à igreja? Vou nada. Vou parar de servir. Eu vou ficar falando de Jesus para os outros, orar? Não vou nada. Tem paciência com as pessoas. Aí você começa a trazer a revelação real do seu coração, de que por que você estava andando por Jesus, pelos benefícios que Ele estava te dando. Gente, desculpa a palavra, mas nós precisamos ouvir e atentar para que o nosso coração evangélico, que a gente gosta muito de dizer que a gente é evangélico, mas a gente na hora da prática não é evangélico. Sinto muito. O evangélico é João Batista, que preparou o caminho do Senhor, e que quando ameaçado ele
na sua própria função, entendeu, Jesus já veio, eu já cumpri o meu papel. Depois que estava tudo acontecendo, ele sendo prejudicado, dá aquela rateada, Jesus traz a palavra, bem-aventurados que não vão se escandalizar de mim. Ok, estou aqui até que o Senhor venha de volta. E morreu. Mas aqui, com certeza, João Batista é uma das pessoas que eu vou apertar a mão lá no céu e falar assim, uau! Você tem dúvida que ele está com Jesus? Que vai estar com Jesus? Eu não tenho dúvida nenhuma. Essa é a garantia que nós precisamos. A igreja não tem que buscar homens, líderes, artistas, autoridades. Irmãos, não incentivem isso. Não incentivem isso. Não, eu não vou entrar nesse mérito. Não incentivem pessoas que não brilham por Jesus, ok? O louvor é para Jesus. A pessoa que canta para Jesus, ela é para Jesus. Eu estou falando isso com muita propriedade, porque meu pai sempre foi cantor evangélico, missionário, e missionário de verdade que eu vi, acompanhei. Sabe Paulo quando diz assim, eu passei por privação e por abastança, eu tive pouco e tive muito, mas em todas as coisas, eu estou contente porque o Senhor está comigo em todas elas. Tinha dia que eu falava assim, pai, igreja hoje é o quê? Aí ele falava a denominação, a gente já sabia que tipo de roupa a gente podia ir. Podia de calça, tinha que ir de saia, sim. É grande, igreja grande. Aí ele falava assim, não sei. Às vezes ele sabia porque ele já tinha ido e estava voltando, mas nunca pergunto para as pessoas qual o número da igreja. E muitas vezes, irmãos, nós aqui temos ligado para pessoas, oi, tudo bom? A gente queria saber se você pode vir aqui na nossa igreja para pregar. Quantos membros? Uma pergunta que meu pai nunca fez. A gente chegava na porta da igreja, a gente falava assim, é essa a igreja? É. Muitas vezes, irmãos, eu vou falar de verdade para vocês, eu e minha irmã, com nossos 10, 12 anos, a gente falava assim, pai, porque para a gente não era legal estar ali. Não era legal a gente ter deixado de ir numa festinha dos nossos amigos, ou de estar brincando no play do prédio, para chegar a essa igreja? Pai. Ele olhava para trás e falava assim, o que nós viemos fazer aqui não diz respeito a nós. Levantem desse carro com toda a alegria que vocês têm. E vamos fazer a obra de Deus. Era isso mesmo. Minha mãe falava mais forte ainda. Pode parar! Glória a Deus pela vida da minha mãe, que às vezes a gente estava desanimado de fazer as coisas. Ela falava assim, quê? E ela ia regando o nosso coração, sabe o que? Tem gente lá que está quase se separando e que está hoje indo lá para ouvir uma palavra. Deus está levando a gente como uma família para ela olhar e falar assim, há esperança no nome de Jesus. A gente logo já se arrumava. E a gente via os testemunhos acontecendo. Nunca me esqueço de, muitas vezes, mas nunca me esqueço, eu estou falando isso para regar o coração de vocês, tá, meus irmãos? Vinha bilhetinho assim, meu pai pregando, meu pai ficava até um pouco incomodado, porque minha mãe já começava a escrever lá e blum, o bilhetinho no negócio. Aí meu pai pregando e lendo ao mesmo tempo. Eu achava fantástico aquilo, como é que ele consegue? Então, irmãos, não sei o que lá, e nananana. Deus está mostrando aqui nessa noite que tem um casal, isso é verdade, tá? Tem um casal que veio, está sentado aqui, e já está com as malas no carro, porque vão se separar, e deram essa última chance para Jesus restaurar seu casamento. A gente nunca tinha ido naquela igreja, a gente não conhecia as pessoas. Isso que era fantástico. Porque se eu tivesse visto a minha mãe, e aí, como é que está essa igreja? Tem casal? Entendi. Vou escrever aqui na ficha da igreja, casais que estão com problema. Tem igreja que faz isso. Mas eu via. Era só assim, oi, posso? Está vazia essa agenda. Você pode levar alguns CDs para ir vendendo antes? Tá bom, a gente vai mandar pelo correio. Não, se preocupa não, no dia a gente recebe. Quantas vezes a gente chegou na igreja, os CDs estavam todos debaixo do banco, ninguém tinha vendido nada. E eu pensava com a minha irmã, não vai ter Bob's hoje.
porque era garantido um lanchinho na Avenida Brasil, no Bob's da Avenida Brasil que tinha lá na época. Irmãos, eu era criança, eu estava ali sentada, e meu pai, algumas igrejas tinham, as pessoas sentavam aqui, coisas engraçadas para você se alegrar hoje. E aí meu pai sentado ali com um monte de pastor, aí a gente ficava assim. Aí ele. O quê? Você achava que a minha motivação de segunda a segunda era só ir na igreja, glória a Deus? Não, meu pai me dava um McDonald'szinho. A gente podia vender os CDs. Tinha igreja que minha mãe falava assim, essa igreja aqui, melhor vocês irem lá para fora. Vai botar a banca do CD lá fora e começar a vender o CD do seu pai lá, porque o negócio aqui está esquisito. Tinha. Agora, tinha igreja que era um mover do Espírito Santo que a gente não queria ir embora nunca mais. E queríamos ser daquela igreja, inclusive. Por que eu estou contando isso tudo para vocês? Regar o coração do que Jesus tem para fazer no nosso meio, isso traz esperança. O evangelho de verdade não é você, eu estava falando de artista, né? Não é você exaltar um artista, mas é você exaltar o nome de Deus que está por trás de uma pessoa que verdadeiramente está levando o nome de Jesus. Aí se ele está cantando, tocando, pregando, escrevendo livros, isso já é outra história. Nós somos a igreja de Cristo. Precisamos ter clareza do nosso propósito. E eu já encerrei. Falo muito. Quero orar por você. João Batista estava claro de que as coisas estavam acontecendo independente dele. Independente dele. E a resposta dele era que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu seja esquecido. Senhor Jesus, Tu és o nosso motivo, Tu és a nossa canção, Tu és a nossa razão, a nossa alegria, o motivo de todas as coisas boas e ruins aos nossos olhos que possam estar acontecendo. Confiamos em Ti, dono da nossa vida, dono do nosso coração, dono de todas as coisas que temos. E se temos, é porque o Senhor nos dá. E no dia que não tivermos, é o Senhor quem levará. E confiamos e continuaremos confiando. Continuaremos chamando acima de todas as coisas. Não tem como, Senhor. Não tem como não confiar. Ainda que demore. Ainda que o Senhor demore para vir nos buscar, nós estaremos aqui pensando, Ele virá. E louvando, exaltando o Seu nome até que você venha, Jesus. Cumpre em nós o Teu querer. Calibra o nosso coração. Eu quero agora que você, durante alguns segundos, pense naquilo que o Espírito Santo quer mover em você, arrancar de você, para que Jesus cresça e você se anule. Te peço revelação do Espírito Santo sobre isso, Deus. Só o Teu Espírito pode tocar na nossa vida, trazer à nossa memória aquilo que nós estamos abrindo mão, Senhor. Não abrindo mão, perdão. Aquilo que não estamos abrindo mão de viver, mas o Senhor está querendo mexer ali naquela caixa. Vem com o Teu Espírito Santo, gentilmente. Queremos dizer de verdade que o que estamos buscando não é a nós mesmos, mas ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.